Você vai aprender física, eu garanto. Eu sou Ives Urquiza e você está no canal Física Total. Por conveniência, tanto números muito pequenos quanto números muito grandes são, em geral, escritos em notação científica e representados por uma ordem de grandeza. Tendo em vista que a luz se propaga com uma velocidade de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, transcorrido 1,3 minutos, a ordem de grandeza dos quilômetros que a luz se desloca é igual a... Questão bastante simples de resolver, até porque se a gente considera a velocidade constante, V é dado por ΔS sobre ΔT, deslocando o intervalo de tempo, ele passa multiplicando, a gente vai ter que deslocamento é dado por velocidade vezes intervalo de tempo. Simples assim. A gente só precisa substituir aqui no intervalo de tempo 1,3. Agora cuidado, 1,3 minuto. Como a gente quer a distância em quilômetro e a velocidade está dada em metros por segundo, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, eu posso transformar esse tempo para segundos e encontrar a distância em metros. E aí depois substituir o valor por quilômetro. Vê como é simples? ΔS é igual a velocidade da luz, 3 vezes 10 à oitava. E para passar de minuto para segundo, basta lembrar que cada minuto tem 60 segundos. Então é só multiplicar e aí eu fico com 1,3 vezes 60. 1,3 vezes 60 dá 78. 78 vezes 3 dá 234. Aí eu tenho 234 vezes 10 à oitava metros. Ora, para passar de metro para quilômetro, basta dividir por 1000. Então, é dividir por 10 à terceira. Quando eu faço isso, eu tenho, então, 234 vezes divisão de potência de mesma base, repete a base, subtrai os expoentes. 8 menos 5 dá 3. Só que essa forma ainda não é a de notação padrão. Eu vou deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda, para que o coeficiente fique entre 1 e 10. E se o coeficiente está diminuindo, para compensar, eu aumento 2 casas aqui no expoente. Aí eu vou ficar então com 2,34 que multiplica 10 à sétima quilômetros. Para dar a ordem de grandeza, eu vou olhar para o coeficiente, 2,34. E vou olhar se ele está mais perto de 1 ou de 10. Ora, para fazer essa comparação, a gente pode usar 2 critérios. O critério da média geométrica, em que a gente compara com raiz quadrada de 10, que é 3,16, ou a gente compara com a média aritmética de 1 e 10, que dá 5,5. Aqui, pelo valor, não importa qual é o critério, porque 2,34 é menor que 3,16, e obrigatoriamente também vai ser menor que 5,5. Então, qualquer que seja o critério adotado, eu vou aproximar sempre isso aqui para 1, e 1 vezes qualquer coisa é a própria coisa. Então, a ordem de grandeza vai ser o meu 10 à sétima, e a alternativa que diz isso para a gente é a da letra B. B de boazinha, B de tranquila, B de fácil demais. E aí, fera, já merece seu like? Então, cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Em cada batida do coração de uma pessoa adulta, o volume de sangue bombeado é de aproximadamente 52 centímetros cúbicos. Considerando-se o tempo de uma batida em média igual a 1,2 segundos, a quantidade de litros que o coração dessa pessoa bombeia em 1 hora tem uma ordem de grandeza igual a...
Fera, organizando aqui os dados, ele diz que para cada batida do coração são 52 centímetros cúbicos de sangue que são bombeados, e isso no intervalo de 1,2 segundos. Aí ele quer saber a ordem de grandeza do volume em litros, cuidado com isso, quando o intervalo de tempo for 1 hora. Perceba que a gente vai ter que fazer uma conversão de unidades. Eu já vou logo lembrando que 1 hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos, então 60 vezes 60, cada hora tem 3.600 segundos. E uma outra coisa que é importante e que não é dada na questão é a relação entre os volumes. Eu preciso lembrar que 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico e que cada decímetro vale 10 centímetros. Então, cada decímetro cúbico vale 10 ao cubo centímetros cúbicos. Então, eu tenho que cada litro tem 1.000 centímetros cúbicos. Atenção e cuidado com isso. O resto agora é a famosa regrinha de 3. Uma batida vai corresponder a 52 centímetros cúbicos. E o tempo para isso acontecer é de 1,2 segundos. O número X de batidas vai fazer com que eu tenha um volume V. E esse número de batidas é proporcional ao tempo, que é 3.600. Então eu nem preciso calcular o número de batidas, porque o volume é diretamente proporcional ao número de batidas e o número de batidas é diretamente proporcional ao tempo. Então aqui está tudo diretamente proporcional, eu já posso calcular diretamente essa regra de 3 aqui. A gente vai fazer produto dos meios, 1,2 vezes V é igual a produto dos extremos, 52 vezes 3.600. Lembrando que aqui eu ainda estou usando em centímetros cúbicos. Aí eu vou ter então que o volume V é igual a 52 vezes 3.600. Tudo isso dividido por 1,2. Quando você faz essa conta, calcule isso aí, dá 156 mil centímetros cúbicos. Ora, só que 1.000 centímetros cúbicos corresponde a 1 litro. Então, isso aqui corresponde a 156 litros. O volume V, então, vai ser igual a 156 litros. Ou a gente pode escrever como 1,56 vezes 10 ao quadrado litros. Como 1,56 está mais perto de 1 do que de 10, eu posso aproximar para 1, e 1 vezes 10 ao quadrado vai ser a nossa ordem de grandeza. A ordem de grandeza é 10 ao quadrado litros, e a alternativa que diz isso para a gente, dá uma conferida aí, fera, é a alternativa da letra C. C de coisa fácil, tranquilo demais. Tomando cuidado com as unidades e fazendo a regrinha de 3 simples, a gente encontra o valor procurado. Numa pesquisa sobre o crescimento de colônias de bactérias, um cientista observa que uma amostra A possui ordem de grandeza igual a 10 elevado a 29 bactérias ao final da primeira fase de estudos. Para testar a eficácia de um medicamento, o cientista retira da colônia 10 elevado a 19 bactérias, sendo N o número de bactérias restantes na colônia. Assinale a alternativa que indica a ordem de grandeza do valor de N. Olha aí, fera. Ele fala em retirar um certo número de bactérias de um outro número de bactérias. Então, eu estou falando de subtração. Eu estou subtraindo um certo conjunto de outro. Olha, e aí aqui fica uma dica para você ter atenção.
tensão. Anote isso aí, porque normalmente você não vê isso nos materiais que estão disponíveis na rede. Sempre que você tiver uma diferença ou uma adição entre potências de 10, 10 elevado a um número m e 10 elevado a um número n, aqui atenção, isso vale tanto para uma adição quanto vale para uma subtração. Se isso aqui for chamado de x e você tiver que o valor de m é maior que o valor de n, então nem esquente a cabeça. Então, a ordem de grandeza do valor x é o próprio 10 elevado a m. Não importam os valores de m e n, desde que o valor de m seja maior do que o valor de n. Essa soma ou essa subtração desse valor 10 elevado a n não altera a ordem de grandeza, vai ser sempre a maior potência. Ora, Ives, nessa questão eu tenho 10 elevado a 29 menos 10 elevado a 19. Isso aqui não é igual a 10 elevado a 29 menos 19? Será que isso aqui é igual? Será? Claro que não. Isso aqui é exatamente o que ele quer que você erre. A gente só subtrai os expoentes numa divisão. 10 elevado a 29 menos 10 elevado a 19 é a mesma coisa que colocar 10 elevado a 19 em evidência e fazer 10 elevado a 29 dividido por 10 elevado a 19 dá 10 elevado a décima, menos 10 elevado a 19 por 10 elevado a 19 dá 1. Então veja que eu aqui tenho 10 elevado a décima, que é 1 bilhão, na verdade 10 bilhões menos 1. 10 bilhões menos 1 dá 9 bilhões 999 milhões 999 mil 999. Isso aqui é muito perto do próprio 10 elevado a 10. Ou seja, esse produto aqui está muito perto de 10 elevado a 19 vezes 10 elevado a 10, que é o próprio 10 elevado a 29. Ou seja, quando você faz uma subtração entre duas potências de 10, olha quem é a ordem de grandeza. A ordem de grandeza já está aqui, ó. É a maior dos dois. Nem precisa fazer cálculo. Está somando ou subtraindo duas potências de 10, então você já sabe, a ordem de grandeza é a 10 elevado a maior das duas potências. No caso, 10 elevado a 29, a alternativa correta D de detona, fera. Esse é seu ano.